O sonho de ninguém é mais pesado do que seu próprio destino. Blue Lock é um anime de expectativas. Afinal, todos os integrantes do projeto almejam alcançar um enorme objetivo no final, que é se tornar um grande jogador. Um objetivo difícil de ser alcançado, porque eles precisam enfrentar outras pessoas, eles precisam continuar motivados sempre. E o personagem Rin não é diferente, mas ele se agarra a algo complicado. Ele se agarra a uma expectativa complicada, o sonho de outra pessoa. E Toshihin admirava muito seu irmão mais velho, Saitoshi. Seu grande sonho era seguir os passos do seu irmão e se tornar um grande atacante. Essa ambição, ela nasceu da relação entre os dois. Os dois eram bem próximos. E após o Sai ver como o Rin tinha talento, criou essa necessidade no Rin, esse novo sonho. O Sai, confiante, afirmava que seria o melhor centroavante do mundo, enquanto ele incentivava o Rin a ser o melhor depois dele, ou seja, o segundo melhor atacante do mundo. Sai dizia: siga-me, esteja comigo, chegue ao topo comigo. Para o Rin, soava como se fossem palavras de um herói. Era dessa maneira que ele viu seu irmão. E essas palavras tornaram um combustível para a motivação do Rin. Estudos como o do pesador Richard Costner mostram que perseguir um objetivo, porque você acha que o objetivo é interessante e pessoalmente significativo, está mais relacionado a atingir esse objetivo com sucesso. Já o oposto, ou seja, perseguir um objetivo porque outra pessoa diz para você seguir, faz com que você tenha uma chance menor de alcançar esse objetivo. Esse estudo também foi demonstrado com questões de hábitos alimentares. Aqueles que tinham uma motivação interna conseguiam manter uma dieta por mais tempo. Já aqueles que apenas estavam seguindo um grupo, ou simplesmente porque outra pessoa ou um médico sugeriu, costumavam desistir da dieta com mais facilidade. E isso fez bastante sentido pro Rin, porque enquanto os dois estavam juntos, Rin tinha esse objetivo, o Sai também. Os dois seriam os maiores centroavantes do mundo. Só que o Sai era um ótimo jogador, e com isso ele despertou olhares de outros locais, como o da Espanha, e ele foi chamado para jogar no maior clube da Espanha. Só que essa distância foi muito prejudicial por Rin. Não no critério de esforço, porque ele continuava a se esforçar, mas sempre com essa visão de que um dia ele iria alcançar esse objetivo, e de que seu irmão continuava com o mesmo plano. As palavras de Sai antes de partir eram: continue treinando para me alcançar um dia. Essas palavras ecoavam na mente dele, motivava ele a prosseguir. Só que ao mesmo tempo que isso era extremamente motivador pro Rin, era também muito perigoso, porque ele depositava o seu sonho, os seus objetivos de vida na presença de outra pessoa. Isso na verdade criou uma dependência que foi evoluindo com o tempo. Porém, mais do que dependência, Rin se sentiu abandonado, porque após 4 anos na Espanha, o Sai voltou diferente. 4 anos é muita coisa mudou na cabeça dele, e o seu objetivo agora não era mais se tornar o melhor centroavante do mundo, mas sim o melhor meio-campista do mundo. Ou seja, ele abandonava um sonho que ele tinha antes. E aí, esse que era o problema. Até aí tudo bem, ele simplesmente mudou a rota. Só que o Rin não via dessa forma. Quando o Rin ouve as palavras de que seu irmão tinha desistido do sonho, aquilo deixou ele sem rumo. Ele sente uma falta de motivação e o pior, um sentimento de desimportância. Na cabeça do Rin, é como se o Sai visse ele agora como menos importante. Era como se uma promessa tivesse sido quebrada. E para o Rin, é como se o vínculo entre eles também fosse quebrado. Era como se o herói que o Rin tanto idealizava não existisse mais. É por isso que expectativas são complicadas, porque elas nos motivam, elas podem influenciar nosso comportamento de forma absurda, só que elas causam muita dor proporcionalmente ao quão motivado você está com ela. De acordo com o estudo dos pesquisadores Davidai e Gilovich, expectativas não atendidas são um dos principais motivadores da insatisfação na vida. O estudo descobriu que as pessoas tendem a superestimar o quanto alcançarão no futuro, levando a uma decepção crônica se essa expectativa não for atendida. E tudo isso pode ser potencializado se suas expectativas são sobre outra pessoa. O Rin tinha um forte apego sobre a expectativa do seu irmão. Ele acreditava que ele jamais iria mudar, e ele pautou seu sonho justamente nessa visão idealizada. Por exemplo, um estudo da famosa pesquisadora Sandra Murray descobriu que parceiros que tinham visões excessivamente idealistas de seus relacionamentos eram mais propensos a experimentar insatisfação ao longo do tempo, justamente por causa da lacuna entre as expectativas idealizadas. Era como se apenas isso sustentasse toda a motivação que o Rin tinha, ou todo o vínculo que ele tinha com Sai. E aí vimos como isso mudou basicamente até o comportamento do Rin, a personalidade dele. Quando ele era mais novo, ele era mais agradável, alegre, e depois disso ele se torna alguém mais frio, como seu irmão. Temos essa tendência de copiar ou imitar pessoas que admiramos, como era o caso do Rin.
Urim, que admirava o Sai. Estudos do psicólogo Albert Bandura demonstraram que os seres humanos tendem a imitar os poderosos e os recompensados. Ou seja, isso é algo comum. A gente pode até mesmo imitar alguém que não gosta muito. Bandura observou o comportamento de crianças, que depois de ver um adulto espancando um boneco, tendiam a fazer o mesmo. Elas imitavam. Então os seres humanos têm essa propensão de imitar as pessoas que são poderosas, que eles admiram de alguma forma. E o Rin fica muito arrogante após isso. Característica que é muito presente no Sai. Porque agora, depois disso, entra todo um conflito que o Rin tem que ter consigo mesmo. Porque agora ele tentava achar um caminho, que ele tentasse traçar sozinho. E talvez imitar o seu irmão seria uma forma de superá-lo também. Só que da mesma forma percebe que era uma espécie de insegurança. Como ele não confia talvez muito em si mesmo, ele precisava se agarrar a algo, ao seu irmão, que era bem sucedido. O Rin se torna obsessivo com o futebol. Nada mais importa pra ele. Isso ajudou ele. O sonho dele agora era superar o seu irmão. Essa arrogância fez ele criar um novo jeito de tratar as pessoas. Rin apenas valoriza pessoas que ele considera dignas, pessoas na qual ele enxerga algum tipo de valor, e ele não tá nem aí pra aqueles que ele não considera especial. Boa parte do anime, ele ignorou o Izagi. Então essa mudança de personalidade foi a forma que o Rin encontrou para conseguir superar esse trauma, porque de certa forma parece que essa dissolução da relação dele com seu irmão foi uma espécie de trauma pra ele. Existe uma sobreposição semelhante a um diagrama de Venn entre respostas a traumas e traços de personalidade. Por exemplo, alguém que é reservado e evita confrontos pode ser erroneamente classificado como alguém introvertido. No entanto, algumas pessoas são introvertidas por causa de más experiências no passado. Ou seja, nem sempre é uma característica inata da personalidade, que surgiu desde sempre. Como mostra esse estudo, uma pessoa que exibe distanciamento emocional pode ser considerada carente de empatia em um nível de personalidade, quando na verdade seu distanciamento emocional era uma estratégia de sobrevivência e enfrentamento de traumas para lidar com a dor emocional não resolvida, sobrecarga, vergonha ou sentimentos de insuficiência. Acontece que nossa mente não é uma câmera de vídeo, mas sim uma contadora de histórias. Como assim? O que tomamos como razão é apenas uma história que inventamos. Como cita o neurocientista Michael Gazzaniga, quando há um conflito entre o que pensamos e o mundo objetivo, mudamos o mundo, não nosso pensamento. O que acreditamos, estruturado como nossa história, impulsiona nossa tomada de decisão e comportamento. No caso do Rin, ele via aquela forma de agir como sendo a melhor chance ou o melhor jeito de viver que faria ele alcançar o seu irmão. O Rin acreditava que o irmão tinha o traído e que só seria possível alcançar e ser o melhor se ele estivesse pensando apenas em si mesmo ou estando sozinho. Então ele tenta mudar o mundo para se encaixar naquilo que ele acredita, ao invés de tentar olhar por outra expectativa. Por isso que o Rin não é tão adaptável assim quanto o Izagi. Isso serve pra todo mundo. Se você quiser mudar um comportamento, você precisa mudar sua história autorreforçadora, ou seja, o que você conta pra si mesmo. Só que, apesar de tudo, é inegável que toda essa motivação ajudou ele. Basicamente, ele foi reforçado, igual chamamos na psicologia comportamental de reforço negativo. No contexto da psicologia comportamental, reforço negativo é uma técnica que fortalece um comportamento ao remover ou evitar uma consequência desagradável ou estressante, como quando você faz um trabalho para evitar que seu chefe chame a sua atenção. Ou como no caso do Rin, que se esforçava apenas para não sentir que o seu irmão era melhor do que ele. Tanto que essa é uma das razões para ele entrar no estado de fluxo. O reforço negativo é justamente não ter a sensação de ser deixado para trás. O grande e famoso psicólogo americano Skinner, ele ressaltava o contrário, o reforço positivo. Ele dizia que se você quer que alguém mude ou mude para melhor usar uma cenoura do que um bastão. Punir as pessoas que realizaram um comportamento ruim e indesejável, de acordo com Skinner, tem menos probabilidade de levá-las a mudar do que encorajá-las a fazer o que você quer. Na verdade, a punição pode até ter o efeito oposto. Você pode punir alguém ou tentar reforçá-la negativamente e ela simplesmente desistir. Ela ficar tão desgastada que desiste. O grande ponto é que o Rin tá tentando encontrar o seu próprio caminho. É como se ele não soubesse ainda lidar com isso direito. Ele até hoje não conseguiu lidar com essa ruptura que ele teve. E tudo isso gera um custo nele muito alto, porque ele se isola, ele trata os outros de forma diferente. Ele não tem conexões, ele não tem amigos. Rin tem uma jornada de autoconhecimento. Ele percebe que precisa encontrar seu próprio caminho, desenvolver seu ego e ser fiel a si mesmo para alcançar seus objetivos. Não basta ele apenas imitar o seu irmão. A reação do Rin, para muitas pessoas, inclusive para mim, foi desproporcional. Só que se tentarmos calçar os sapatos do personagem, podemos identificar que meio que o Sai, de alguma forma, destruiu essa imagem idealizada, mas que o próprio Rin tinha criado. E aí depois disso ele ficou meio que sem rumo. Ele perdeu o caminho. É como se agora ele estivesse tentando encontrar esse caminho de novo. E a gente percebe isso nas palavras dele pro Izagi, que inclusive agora ele respeita, que o Izagi finalmente conseguiu mostrar o seu valor pra ele. Ou seja, o desenvolvimento emocional do Rin foi complicado porque foi ofuscado por sua habilidade como jogador. Então, tecnicamente, o Rin precisa se autoconhecer, aceitar suas vulnerabilidades e entender suas necessidades reais. E quando ele não fizer isso, ele vai ficar apenas seguindo outra pessoa. E como mostrado por diversos estudos, a motivação para alcançar algo e a satisfação em alcançar, ela é mais positiva quando a motivação vem de dentro, vem baseado nos seus próprios valores. Ou seja, o Rin de fato precisa entender o que ele realmente quer.
porque o que ele quer agora é baseado em outra perspectiva, que talvez não seja a dele. E com isso ele vai encontrar o que ele realmente precisa. Porque, afinal, nem sempre o que queremos é realmente o que precisamos. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.